de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Nós estamos aqui em mais um Troca de Plantão, de número 93, e eu queria agradecer, primeiramente, ao Sim Saúde por proporcionar esse programa aqui pra gente, essa estrutura, para que a gente possa estar conversando com muita gente legal, trazendo informações aos trabalhadores, e desejar a vocês uma ótima sexta-feira. Hoje estou muito bem acompanhado com a minha amiga Gabi Córnia, jornalista. Olá, Rafa. Olá a todos que estão conosco, todos os trabalhadores especial da saúde. Olá, Ramon, que está aqui conosco no estúdio, e todos que nos acompanham sempre. Boa tarde para você que nos assiste ao vivo, ou bom dia de manhã, boa noite, e é isso. O nosso público assiste de manhã, de tarde, de noite, então fica aí. Que seja um ótimo programa para todo mundo. E hoje teremos uma convidada muito especial, que é a Cleonice Caetano Souza, a famosa Cleo, para os mais chegados assim, vice-presidente da UGT. Boa tarde, Cleo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado por estar citando como uma convidada especial. Especial para mim é estar aqui com vocês. Com vocês aqui na telinha e com vocês que estão nos assistindo aí à distância. Eu tive a honra de conhecer a Cleo na quarta-feira, né? Que nós tivemos um treinamento com os nossos diretores, com alguns que participam dos conselhos municipais, e todos falaram de feedbacks incríveis sobre você, Cleo. Então, primeiramente, parabenizar o trabalho que você fez lá na quarta-feira, junto com a UGT, com o pessoal do DIES, do DIESAT, né? E foi muito legal, a gente pôde cobrir lá também. Esteve lá na nossa sede central, brilhantando aquele treinamento ali, aquela conversa, aquele debate, que é para preparar o pessoal para a quinta conferência lá de saúde, né? Perfeito. Exatamente, foi um prazer estar lá com vocês. Eu já milito há anos, na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora. O que é fundamental para nós é levar as informações para os nossos dirigentes sindicais, para que eles se apoderem da importância de cuidar da saúde da classe trabalhadora e levar para a categoria a qual nós somos eleitos e eleitas a estar aí fazendo esse trabalho em prol delas. Representatividade ativa, né? E, Cleo, conta um pouquinho pra gente como é que começou lá a sua infância. Eu dei uma olhada nos materiais aí de divulgação, que teve até das mulheres, em homenagem às mulheres, que são militantes. Conta um pouquinho como é que foi o começo dessa sua história aí, por favor. Eu acho que deu uma travadinha, porque ao vivo é assim mesmo. Gente, voltou comigo aqui um pouco. Voltamos. Cleo, será que foi de novo? Ela tá me escutando? Gente, se até a Globo dá problema... Nossa, mas como eu disse, né? É a prova viva de que estamos fazendo ao vivo, não foi gravado neste momento. É que a Cleo é uma mulher potente, é muita potência. Bom, na verdade, eu estava ouvindo vocês de um outro aparelho, eu não sei por que está acontecendo isso com o meu, mas vamos tentar mais um pouco. Beleza. Você chegou a escutar minha pergunta, Cleo? Não, querido, não escutei não, por favor. Eu queria saber do seu começo de carreira, como é que você começou
a militar ali? Como é que entrou esse sangue de representatividade, querer mesmo lutar pelos seus iguais, pelos seus pares? Olha, não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já era uma sindicalista desde muito nova, muito adolescente, mas eu não sabia, não tinha ideia que um dia eu seria sindicalista, tá? Eu, na verdade, comecei a trabalhar muito cedo, né? Carteira assinada, eu ia completar 15 anos, esse ano eu completo 50 anos de carteira assinada. E desde o meu primeiro emprego, eu sempre fui sindicalizada. Sempre procurei o sindicato da categoria. Tenho hoje espiritualmente, mas tive presencial uma mãe que me ensinou muito a respeitar, mas também buscar respeito à minha pessoa. Uma mãe que sempre me disse o seguinte: olha, você saiba entrar nos lugares, vai buscar, vai aprender e fazer o seu melhor. E a minha mãe me contava que quando trabalhava lá na Tecelã, ela e as amigas chamaram o sindicato porque o patrão queria que trabalhasse, tem uma carga horária muito extensa e não queria pagar, né, as horas extras. Então, ela e as colegas de trabalho chamaram o sindicato da categoria. Óbvio que a empresa mandou todas as mulheres embora, né, sem direito. Foram buscar lá os seus direitos depois, em longos anos, décadas, a minha mãe recebeu o que era merecido. E com isso, quando eu comecei a trabalhar, sempre tive um olhar inclusivo. E buscar um lugar de trabalho mais adaptado para a gente trabalhar, né, para se alimentar. E com isso, eu fui tendo todo esse trabalho. Passei de várias categorias, até chegar no comércio. Eu sou comerciária desde 1983. Aí eu tinha 23 anos, já fazia bastante tempo. E fui sindicalizada e até que... E sempre busquei as lojas em volta de onde eu trabalhava, buscar saber se estava precisando de alguma questão. Eu já frequentava muito o sindicato, trazia as demandas de reclamações das empresas ao redor e também da empresa que eu trabalhava. Tinha problemas, eu vinha no sindicato e trazia as demandas e o sindicato chamava a empresa e conseguia resolver. Então, dessa forma, eu fui convidada, né, pelo presidente da época a participar da diretoria. Tá? E vou dizer para vocês que eu estou no sindicato há 30 anos. Então, mas eu digo para vocês que não são 30 anos parada numa instância somente. Sempre busquei novos horizontes, novos espaços para aprender, me qualificar, para de alguma forma levar para a categoria, no início comerciária, né, quais são os seus direitos? O que fazemos para poder manter os direitos e buscar mais direitos? E não perdemos aí, porque muitas pessoas perderam as suas vidas, para que nós possamos hoje estarmos aqui conversando sem ter medo de nenhuma represália. Buscar e falar dos direitos é muito importante. Mas hoje também falando nacionalmente, como hoje vice-presidenta da UGT, mas eu passei 16 anos na Secretaria Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, da UGT. Então, posso dizer para vocês que a saúde da classe trabalhadora é algo que eu vivencio 24 horas. É algo que me dá muito prazer em fazer e também falar sobre isso. Cléo, você disse que tem um olhar inclusivo. Fala um pouco para nós sobre a sua origem. Você nasceu em São Paulo, como que você... É uma coisa que nasce com a gente, o lar inclusivo, né? Mas como surgiu? Olha, eu sou nascida em Propriá, Sergipe, tá? Sou uma nordestina muito orgulhosa. Mas vim para São Paulo muito pequena. Meu pai veio antes para trabalhar, naquelas condições precárias que muitas famílias nordestinas tiveram e infelizmente ainda tem. Meu pai veio primeiro, minha mãe ficou grávida de mim e quando eu tinha 6 para 7 meses, a minha mãe veio comigo, mais 2 irmãos, um ficou com as tias e minha mãe veio para São Paulo e começou a trabalhar, e meu pai trabalhando, e com isso a dificuldade, as privações
nunca me colocaram para baixo, muito pelo contrário. Sempre trabalhei muito e me dediquei a buscar condições melhores, né, para minha família, para dar uma devolutiva aos meus pais daquilo que eles tanto se esforçaram para me dar. E o que meus pais sempre me falaram: estude, tá? O estudo é tudo que nós podemos dar para vocês. E sempre estudei em escola pública, óbvio, depois já adulta, eu fiz faculdade, né? Mas aí já tinha uma outra condição. Mas eu sempre tive um olhar na questão da mulher, né? Então eu tinha, quando criança, que a minha mãe me fazia arrumar a cama do meu irmão, sabe? Levar toalha na porta. Eu achava: não, isso não pode ser, tem que dividir. Não é que eu lavo louça, limpo casa e meu irmão vai jogar bola e eu ainda tenho que fazer as coisas para ele. E tinha essa questão da cor da pele, não é mesmo? Eu não posso dizer que eu sofri muita discriminação pela cor da minha pele, mas sim, né, diante de uma pele mais branca, eu tinha sim essa discriminação. Mas eu sempre soube que as pessoas da cor com mais pigmentação, a cor mais preta, sempre sofreram muito mais. Vendo famílias com mais dificuldades do que a minha, né, sofreu e tinha. A questão da população LGBT, meu Deus, quando eu criança e adolescente, que eu conhecia os meninos, né, que a gente falava que eram os meninos afeminados, as meninas masculinizadas, o que sofriam de discriminação da família. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que sofriam toda essa discriminação. E quando eu fui convidada a participar da diretoria do sindicato, eu vou dizer para vocês com toda certeza, eu não imaginava que eu poderia chegar hoje, estar fazendo um podcast, né, virtualmente, com um sindicato tão importante e falar de uma luta que não é só minha. Que eu sei que eu tive muitas dificuldades, mas a minha vida não é parâmetro para a vida para outras mulheres, principalmente mulheres pretas. Eu falo das mulheres pretas, das mulheres LGBT, as mulheres com deficiência, porque quando você fala do sexo, orientação sexual, cor da pele, condição física e mental, potencializa sempre quando é mulher, né? Infelizmente, ainda temos uma luta muito grande nessa questão da inclusão social. Nós trabalhamos muito da equidade, que é dar condições para que as mulheres cheguem à igualdade que nós tanto sonhamos. E até pegando esse gancho, Cléo, o sindicalismo no começo ele era um ambiente muito masculino, né? Como é que foi você galgar esses degraus assim e conseguir chegar onde você está hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu falei, quando eu cheguei no sindicato, era mais uma, ou melhor, era uma mulher, porque eu costumo comparar, inclusive, as mulheres no movimento sindical à a abolição dos escravos, porque era muito feio, né? Ainda era muito feio. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E ele não aboliu a escravidão porque ele quis abolir. Nós sabemos, né? A história conta. Por isso que é importante conhecer a história. Porque a mulher, os negros, né, foram libertos, entre aspas, que nós conhecemos bem, quais foram as condições que eles ficaram, porque houve uma pressão internacional. E as mulheres no mercado de trabalho, não, desculpa, as mulheres no movimento sindical, no mundo sindical também. Foi uma pressão, porque era era um ambiente muito masculino, permanece ainda, mas já melhorou muito. Então, assim, trazer as mulheres para os sindicatos era só uma formalidade. Infelizmente, as mulheres não alcançavam nenhum cargo de de presidência, de vice-presidência, né, de autonomia. Ainda hoje nós brigamos muito, lutamos muito por isso. Mas quando eu iniciei era muito difícil, 30 anos atrás, imaginem. Então, eu tinha um propósito. Eu vim para o sindicato, não foi simplesmente porque eu queria fazer um número. As pessoas, a gente tem muita discussão por conta das cotas. Eu costumo dizer que eu sou contra as cotas, mas as cotas é um mal necessário que nós precisamos ter ainda. Né? Mas nós lutamos para que um dia seja uma coisa muito natural a participação de mulheres, de pretos, de LGBTs, de pessoas com deficiência em todos os espaços. Mas ainda é necessário. Então, hoje ainda os sindicatos têm que cumprir uma cota de mulheres. Tá? E, infelizmente, muitos ainda
não colocam porque eles querem que as mulheres venham e participem. E nós sabemos do potencial, da capacidade, da competência de muitas mulheres. Vão dizer assim, mas tem mulheres que foram para o sindicato, mas não fizeram um bom trabalho. Mas da mesma forma acontece com o outro sexo também, não é mesmo? Nós temos homens e mulheres, vamos falar somente do sexo, né? Homem e mulher, que também são muito bons, outros não querem aprender, porque todo mundo tem competência, mas você tem muitas pessoas que não querem aprender, só querem um espaço para ter um nome. E eu, quando eu vim para o sindicato, eu disse exatamente, falei, né, sempre deixei muito explícito que eu não vinha para fazer um número, que eu vinha para desenvolver um trabalho. E eu tive essa oportunidade, e graças a Deus, né, continuo tendo essa oportunidade, porque tenho a felicidade de ter o nosso presidente Ricardo Patá, que me dá toda essa condição, tanto no sindicato como na UGT, de desenvolver um trabalho e buscar parcerias e buscar pessoas que queiram, tá? Que o pouco que durante todo esse ano eu aprendi, eu possa também estar passando, dividindo isso e buscando mais pessoas que possam me ajudar a ajudar as demais pessoas. Ô, Cléo, ainda sobre esse tema que para mim é muito interessante, a inclusão, esta semana, dia 29, nós tivemos o Dia da Visibilidade Trans. Como que você vê essa questão das pessoas trans, tanto no mercado de trabalho, quanto no movimento sindical? Você tem analisado, tem visto o crescimento delas? Como está? Olha, eu trabalho com a empregabilidade. Mais um tema que nós trabalhamos aqui no departamento é a empregabilidade. Então, nós já tínhamos, sim, essa visão, esse olhar, o quanto é difícil a população trans ingressar no mercado de trabalho. É uma população que mais sofre preconceito. E aí eu torno a dizer, se for uma mulher trans, um homem trans preto ou preta, a discriminação ainda é muito maior. Então, nós temos inclusive números, né, índice da participação tão pequena que é quando nós fazemos seleção de emprego. Então, nós começamos a trabalhar diretamente com as empresas para poder trazer essa população trans para que possa adentrar no mercado de trabalho. Infelizmente, o nosso país é o primeiro lugar em mortes da população trans. Infelizmente. Então, a mulher trans, o homem trans, eles sofrem desde dentro de sua casa, junto à sua família, onde sua família não o aceita e o que acontece? Põe na rua. E a rua, ela está de braços abertos, tá? Para as drogas, para a prostituição. E muitas vezes as pessoas criticam muito, principalmente as mulheres trans, que estão fazendo programas em determinadas avenidas de todos os estados do Brasil. Essas mulheres trans, elas são convidadas a participar de algum programa de trabalho em outro país e muitas delas morrem. E nós não temos sequer um índice dessas mortes, porque quando elas saem do nosso país, elas saem como homem, ainda com seus documentos no sexo masculino. Mas elas morrem como mulher, elas são uma mulher. Tá? Elas não fizeram uma transição, não fizeram a mudança de documento. Então, muitas delas saem do seu país, porque elas foram abandonadas pela família, por toda a sociedade que somos nós, e vão para outro país e acabam sofrendo muito, todo um preconceito, trabalho análogo à escravidão, e morrem, né, distante até mesmo da sua família, que já está distante, mas de amigos e amigas que deixaram no seu país. Hoje nós temos esse olhar bem inclusive em todas as instâncias, mas nós temos um trabalho muito forte para a população LGBTQIAPN+, mas um pouco maior com a população trans, porque por mais que alguém possa me dizer que não, mas é as que mais sofrem. Nós atendemos aqui muitas pessoas. Eu fico muito feliz até em dizer que nós temos conseguido emprego para essas pessoas. Tá? Muitas empresas estão abrindo as suas portas e os seus olhos, principalmente, e o seu coração, para dizer, são seres humanos, independente da cor da pele, independente da sua orientação sexual, identidade de gênero, da sua escolaridade, essas pessoas só precisam de uma oportunidade. O que nós queremos muito mesmo é que as famílias nunca abandonem
seus filhos, suas filhas, por conta da sua orientação sexual, identidade de gênero. Sabe? É um sofrimento porque essas pessoas, quando vão para a rua, elas não encontram outra opção que não seja prostituição e sempre seguida de álcool e outras drogas, que é uma forma deles conseguirem, né, sobreviver. Certo. E você acredita que essa abertura que você disse que agora, graças a Deus, parece que está tendo uma abertura maior, é por conta do trabalho sindical que vocês estão indo na base, falando com as empresas, conversando, mostrando a necessidade de abrir as portas, porque elas querem trabalhar. As pessoas transexuais, elas têm as mesmas qualidades, aptidões, têm qualificações, só precisam de um emprego. Então, isso você acredita que é através do trabalho sindical que vocês vêm realizando? Olha, eu posso dizer para vocês que, infelizmente, né, são poucas da população trans que têm uma boa qualificação, porque elas não tiveram oportunidade. Com todo o sofrimento, toda a discriminação que sofreram no ambiente de escola, muitas dessas pessoas abandonaram a escola. Mas hoje nós temos o Transcidadania, que é um espaço onde as pessoas trans recebem uma ajuda, inclusive financeira, para estudar, se qualificar, e essas pessoas nós estamos ajudando a ir para o mercado de trabalho. Óbvio que muitas instituições estão falando sobre o tema. Nós temos hoje conselhos, coordenadoria, né? Temos conferências, né? Conferências que falam sobre o tema e que a gente leva propostas para melhorar as condições dessas pessoas. E a sociedade, eu acho que o mais difícil é a gente atingir, né, a consciência da sociedade, torna a dizer, sociedade somos nós, tá? Só que cada um no seu espaço e com o seu comportamento, e levando a sociedade o quanto é importante o respeito. Nós não buscamos em todo o nosso trabalho nada além de que as pessoas respeitem umas às outras. Então, o movimento sindical, nós temos, sim, trabalhado muito nessas temáticas que segregam, essas temáticas que separam as pessoas, né? Que abandonam, que matam as pessoas. Nós estamos trabalhando, sim. Eu tenho uma alegria muito grande em saber que nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhos. Nós temos outras vertentes, né? Outros segmentos que também trabalham junto conosco. Mas, assim, são poucos os sindicatos que têm o trabalho que nós temos. Que nós temos ali um departamento e uma parceria, tá? Com empresas que hoje já não procuramos mais as empresas, elas nos procuram em busca de mão de obra, e nós temos aqui um grupo muito grande, nós temos aqui uma base de dados, onde nós buscamos pessoas que estão precisando e que vêm mesmo dentro do sindicato para fazer seleção de emprego, né? Muitas pessoas saem daqui empregadas. Então, nós temos o projeto Vaga Social e que uma vez por ano nós fazemos um mutirão de emprego, que tem dado uma grande visibilidade e credibilidade que as pessoas têm nos procurado. Não somente pessoas que estão desempregadas, mas também as empresas que acreditam e confiam e precisam. Eles precisam da mão de obra, as pessoas precisam trabalhar, e nós, como sindicato, fazemos essa intermediação. Então, saber que mais instituições fazem esse trabalho só nos fortalece, né? Fortalece aqui a nossa vontade de dar continuidade. Sobre o mutirão de emprego, estava até entre as minhas perguntas aqui. E eu queria saber como é que é essa experiência de coordenar esse movimento gigante aí, mutirão de emprego nacional. Queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está assistindo, para o pessoal saber como é que funciona, quem que atende, quais são as categorias. Olha, nós iniciamos com o projeto Vaga Social, né, que é uma intermediação de mão de obra todos os dias, é diário. Estamos fazendo até algumas seleções de domingo, porque em São Paulo tem a catraca livre, que as pessoas, muitas delas, não têm dinheiro para a condução, para ir em determinado espaço para buscar emprego. Então, muitas pessoas não conseguem, então temos feito de domingo, já para facilitar um pouco. E após o mutirão de emprego, a gente vendo que muitas empresas estavam precisando de mão de obra, que muitas pessoas desempregadas, então nós fizemos o nosso primeiro mutirão de emprego em 2018. Nós fizemos nosso primeiro emprego, nosso primeiro mutirão de emprego.
óbvio, né, com todos os erros e acertos, porque nós não pensávamos em hipótese alguma que no mutirão de emprego nós iríamos ter 5.000 pessoas aqui no Vale do Anhangabaú. Então, quando nós acordamos e chegamos no sindicato e vimos aquela multidão, tivemos que nos adequar, tá? E até mesmo dar senhas para que as pessoas retornassem nos outros dias. E com isso, cresceu mais ainda a nossa vontade e nossa disponibilidade em dar continuidade nesse mutirão de emprego. E a cada ano foi crescendo a quantidade de empresas participantes, quantidade de vagas e também quantidade de pessoas procurando emprego. Então, hoje já é um ícone aqui no Vale do Anhangabaú. Se falar de mutirão, pode ser mutirão de qualquer outra coisa, de qualquer outra temática. Eles procuram o sindicato, porque sempre foi aqui os sindicatos comerciais. Óbvio, nós não fazemos um mutirão sozinhos. Nós temos a prefeitura, que vem também em parceria, tem o governo do estado, tem faculdades, o Sistema S, que vem com qualificação totalmente gratuita, porque o nosso mutirão não se paga nada. Todas as pessoas que participam do mutirão, empresas, instituições, não recebem e nem cobram, não pagam nada. Os cursos que são oferecidos no nossos mutirões, são totalmente gratuitos. Então, é dessa forma que nós fazemos. É um atendimento, posso dizer que é um atendimento VIP que nós procuramos dar a todas as pessoas que entram no prédio. Nós disponibilizamos as salas, praticamente todo o prédio do sindicato para poder fazer o atendimento nas empresas. A pessoa passa por uma triagem, elas não vão aleatoriamente para procurar um emprego. Não, nós já temos ali uma triagem com que a pessoa, nós vamos ver o perfil da pessoa que está procurando emprego e o perfil da vaga que a empresa está oferecendo. E essa pessoa é encaminhada. Então, nós trazemos instituições para tirar documento, para vacinação, também para beleza, corte de cabelo, esmaltação. Olha, é um serviço público mesmo, né? É uma ação de serviços para a população, e mesmo que não encontre um emprego, né, uma vaga naquele dia, ela já sai satisfeita porque ela recebeu uma atenção onde muitas vezes ela não consegue sequer falar com uma pessoa do RH, só consegue entregar o currículo. E aqui não, ela passa por seleção e conversa diretamente com os RHs presentes. É um trabalho, além do mutirão, é o nosso trabalho diário na vaga de emprego. Posso dizer para vocês que praticamente todos os dias nós temos empresas aqui fazendo seleção de emprego. Importante falar para o público que divulguem, né, que venham para o sindicato em busca de uma vaga, que nós vamos estar sempre buscando uma que ela precise. É importante evidenciar esse trabalho também, Cléo, porque diante de vários movimentos assim que eu já fiz junto ao Sim Saúde, né, já escutei diversas besteiras assim na rua de o sindicato não serve para nada, o sindicato é isso, o sindicato é aquilo. E vocês, com esse trabalho, vocês mostram que não só defendem a classe trabalhadora com os seus direitos, mantendo os direitos, buscando conquistas, como também a realocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. Então, assim, é bom evidenciar esse trabalho para mostrar que o sindicalismo no Brasil ele é muito importante, é um movimento sério e que merece ter um status elevado, porque está ali para defender mesmo a classe trabalhadora. Exatamente. Né? Nós precisamos ter mais espaço como esse. Porque, né, eu estou falando aqui da classe trabalhadora como comerciária, mas também a nível de outras categorias que fazem parte da central da UGT e tem as outras centrais que nós trabalhamos muito em conjunto, em parceria. Então, nós precisamos levar para a sociedade, para a população, o que realmente representa a importância do sindicato na vida da classe trabalhadora. Porque, infelizmente, a mídia, né, ela coloca o sindicato de uma forma muito negativa. Então, as pessoas hoje não querem saber do sindicato até que perde os seus direitos na empresa, então nos procuram, estamos sempre de portas abertas. Mas a sociedade precisa saber o que é que nós fazemos. Sim Saúde tem um trabalho maravilhoso, sabe? Um trabalho social que demanda aí ajudar a toda uma população. E quando nós falamos do nosso mutirão, você colocou das categorias, nós iniciamos o mutirão somente com vagas dos sindicatos comerciais,
desculpa, vaga no comércio. Mas hoje nós temos parcerias com outros sindicatos de outras categorias, construção civil, área médica também, a semi-conservação, telecomunicação. Então, todas as instâncias de categoria nos procuram para participar do nosso mutirão, e no dia a dia nós fazemos essa parceria também em encaminhar as pessoas de outras categorias para as vagas que esses sindicatos também detêm, através das empresas filiadas a eles. Em relação ao mercado de trabalho, você tem a saúde do trabalhador como uma das pautas que você mais defende, assim, uma das pautas suas mesmo que você leva no peito. Eu queria saber como é que surgiu essa questão e o que você tem de pensamento em relação a isso? Bom, eu em determinado momento no sindicato, no sindicato, nós tínhamos uma secretaria da mulher. Então, só discutia aquela questão da mulher e eu estava aprendendo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de aprender. Então, qualquer espaço que eu via que tinha a oportunidade para aprender, eu estava lá. Até hoje faço isso, porque a gente aprende todos os dias. Porém, em determinado momento, uma pessoa disse assim: Cléo, por que você não trabalha a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora? Eu disse: eu não sei nada. Como é que eu vou trabalhar? Não, mas não tem problema. Você tem esse ideal de cuidar, né, do cuidado. E eu acabei, né, em determinado momento também, houve uma mudança quando o Ricardo Patá assumiu, houve uma mudança em departamentos, em coordenadoria de departamento. Eu acabei ficando no departamento, hoje, que é o social, mas era de saúde e segurança, e acabamos agregando a previdência, porque tudo tem a ver. Hoje, o trabalhador e a trabalhadora, ela adoece, né? Principalmente adoece da saúde mental, e ela precisa do benefício, ela precisa que seja encaminhada para o INSS e que seja reconhecido a sua doença, para que ela possa receber o seu benefício, e nós vimos que uma coisa tinha que ser trabalhada com a outra. Então, quando nós falamos da mulher, nós falamos da saúde da mulher trabalhadora também. Quando nós falamos da questão racial, a população preta tem umas doenças que são específicas da população preta, população indígena, quilombola, né, a pessoa com deficiência. Muitas pessoas nasceram com deficiência, mas outras se tornaram deficientes por uma questão de acidente de trabalho, doença do trabalho, um acidente no trânsito, uma doença como a diabetes, que deixa a pessoa sem um membro, sem a visão. Então, nós começamos a trabalhar e participar, né, das comissões, dos conselhos, centro de referência, e aprender com os profissionais. E hoje eu trago comigo, como você falou, é uma dos meus motes mesmo, tá, no meu trabalho. E eu digo que em tudo que eu sou chamada para falar, seja com a temática que que já falei algumas vezes, a mulher, racial, LGBT, os imigrantes, eu sempre transversalizo com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Porque se não tem uma classe trabalhadora sadia, não vai ter mão de obra, não é mesmo? Então, nós precisamos que as pessoas entendam que a sua saúde é prioridade. Nós não podemos adoecer, nós não podemos morrer, não podemos nos acidentar por conta do trabalho. O trabalho ele é fundamental na nossa vida, mas nós só somos importantes no nosso local de trabalho se nós tivermos saúde. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo momentos em que o trabalhador e a trabalhadora são mercadoria, são descartadas no primeiro momento em que o patronal entender que essa pessoa não está produzindo da forma que ele precisa, que ele quer. Ele não entende que essa pessoa não está mais produzindo por uma questão do ambiente de trabalho, tá? De uma pressão psicológica, de um ambiente insalubre, tá? Um ambiente que não somente adoece, mas que também acidenta e mata. Hoje nós trabalhamos de grupos com o transtorno mental e o suicídio por consequência do trabalho. Então, a gente tem se aprimorando aí, buscando fazendo pesquisas com algumas categorias, que eu, né, tantos anos aí na luta da saúde da trabalhadora e do trabalhador, e que eu fiquei assim, muito assustada em saber que tantas categorias têm pessoas que tiram sua vida por consequência do trabalho. Mas é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer o nexo causal para que
que a gente possa trabalhar a questão com a família, de entender que essa pessoa tirou sua vida e foi por conta de uma pressão que sofreu no ambiente de trabalho. Então, as pessoas sempre dizem que a pessoa é fraca, que a pessoa não tem Deus no coração. Então, esse é muito o que a gente ouve, e não é. Hoje as pessoas estão sofrendo uma questão psicológica muito grande. É o medo de perder o emprego, onde você tem um patrão que hoje ele não tem o chicote na mão, mas ele tem a língua afiada para te ofender, para dizer que você vai perder o seu emprego se você não agir da forma que ele quer, que você tem uma carga horária extensiva, onde você não tem mais sociedade, você não tem mais família, você não tem mais convívio social, onde você vive somente da sua casa, um transporte que muitas vezes demora 2, 3 horas para chegar no local, que já te adoece. As mulheres sofrendo assédio sexual, ainda em pleno século XXI, em 2025. E quando chega no seu local de trabalho, você tem uma chefia que, infelizmente, é funcionário também, mas que não entende que está tratando com o ser humano como ele quer ser tratado. Ô, Cléo, nós estamos hoje no último dia do mês, que janeiro é o mês, janeiro branco, sobre a questão da saúde mental. Tem algum número, Isso. algum dado sobre isso para que vocês possam trabalhar? Ou também são subnúmeros pelos quais vocês têm acesso? Não, é um subnúmero, é subnotificado, porque a saúde mental é algo muito difícil de você conseguir que a Previdência, né, reconheça. Nós estamos buscando, inclusive, com o DIEESE, para que a gente consiga ter alguns dados. As empresas maqueiam muito, tá? Afasta a pessoa. Tem empresa que continua pagando o salário da pessoa, para a pessoa não ir para o INSS. Tem empresa que a pessoa se acidenta e eles arrumam lá um container e colocam as pessoas para jogar dominó, baralho, para que não seja notificado o acidente ou a doença de trabalho. Então, existem muitas subnotificações e nós trabalhamos muito, temos grupos importantíssimos em que nós estamos buscando poder dar dados, porque nós sabemos que nós só conseguimos políticas públicas em determinadas temáticas se nós tivermos números para apresentar. Nós já conseguimos políticas públicas para as mulheres, para os feminicídios contra as mulheres, porque nós conseguimos notificações. Quando nós colocamos a questão de termos cotas para a população preta, é porque nem precisa de números, basta olhar os espaços e você identifica quantas pessoas pretas trabalham naquele espaço, quantas pessoas pretas estão num cargo, né, de comando. Mas mesmo assim, ainda não conseguimos aí que seja. Nós estamos na discussão, tem exigência de cotas, mas ainda não é um decreto-lei. Né? Nós já conseguimos várias vitórias, mas ainda temos que trabalhar muito, porque infelizmente temos aí, né, umas partes que estão querendo acabar com tudo isso. Vamos dizer que nós somos todos iguais, como se fôssemos, e não é verdade. E o janeiro branco, né? Nós temos 12 meses, os 12 meses têm cores, e a gente discute, trabalha e faz movimentação, né, em cada mês, pelas cores, da importância que nós temos que trabalhar durante os 12 meses, mas em janeiro é janeiro branco, então é da saúde mental, e nós temos que falar sobre isso, temos que fazer campanha sobre a nossa saúde mental, porque se a sua saúde mental não está bem, nada mais no seu corpo vai desenvolver um bom trabalho. Eu costumo dizer que o pessoal às vezes fala assim, mas a gente só vai falar de saúde mental em janeiro. Mas a gente já partiu de um ponto em que antes não tinha esse debate. E agora nós temos em janeiro e vamos começar a trabalhar para cada vez mais seja falado também nos outros meses. Então, assim como tem, se eu não me engano, agosto, que é dos acidentes de trabalho, o agosto verde. Vixe, agora me... Abril, isso, verde. Abril verde. Tivemos até o nosso técnico de trabalho aqui, o Marcelo, fez um programa excelente com a gente, entre os outros meses. Então, a gente já tem um ponto de partida em que aquele mês a gente evidencia mesmo aquela causa, mostra a importância daquele tema e trabalhar cada vez mais para mostrar para as pessoas a importância do Janeiro Branco e dos outros meses. E eu queria que você falasse um pouco também, até falando sobre Janeiro Branco, do que é a Rede Margarida. Olha, a Rede Margarida,
Na verdade, e ela tem esse nome por conta da Margarida Barreto, né, que ela que iniciou todo esse debate da questão do assédio moral, que depois foi vinculado à saúde mental, que o assédio moral leva à saúde mental. E a Rede Margarida, ela é composta com doutores, doutoras, com psicólogos, psiquiatras, com professores, professoras, com a parte acadêmica, social, sindical. E nós já temos um livro, inclusive, tenho a graça de estar lá, né, falando um pouco nesse livro. Estamos saindo agora a segunda edição, porque a Rede Margarida, a gente tem levado sindicatos que têm as suas problemáticas na ótica do acidente de trabalho, adoecimento do trabalho, e que contamos lá nossos casos e estamos fazendo um livro, porque nós precisamos que a sociedade leia, conheça os adoecimentos, conheça esses casos, para que não acharem que é o famoso mimimi, em que saúde mental é frescura, é bobagem. Então, assim, e a Rede Margarida, a gente tem aí levado com muita responsabilidade esse debate, as faculdades participando, são a parte médica e o movimento sindical. Nós estamos lá com praticamente todas as centrais sindicais, sindicatos, e é uma rede que é aberta a quem quiser vir participar do debate, fortalecer, se comprometer e assim ir também nos ajudar com mais informações. Porque em todas as instâncias do nosso dia a dia, existem pessoas que vão, quando conta o seu caso, né, conta a sua história, nos ajuda, às vezes, muito mais do que um livro que se lê ou uma palestra que se assiste. Porque a realidade de cada pessoa é o que fortalece o nosso grupo da Rede Margarida. E quando, na nossa primeira edição, que foi em 2022, ainda na pandemia, uma das categorias em que os petroleiros, que são as plataformas, a pessoa nos falou que, no mínimo, uma pessoa por mês se suicida, pula da plataforma. Bancário, né? A telecomunicação, a SEI e conservação, gente, são índice de pessoas que tiram a sua vida por consequência da pressão no trabalho. Então, a Rede Margarida ela vem para levar essas informações academicamente, tá? Mas com subsídios nossos, do movimento sindical, da classe trabalhadora. Legal. Ô, Cléo, atualmente nós ouvimos, como diria os antigos, tantas barbaridades relacionadas ao trabalho. O que mais te indigna relacionado ao trabalhador? Desculpa, não entendi. O que mais te indigna nesse cenário do trabalho? Nós vimos tantas coisas, tantas barbaridades, tantas coisas que nos indignam. E para você, o que é o pior? Olha, o pior é o ser humano, tá? Ofender, descaracterizar outro ser humano por conta que tem um cargo que acha que diferencia daquela outra pessoa que está ali executando. Me indigna o desrespeito que tem o patronal, né, o patrão, que precisa tanto da mão de obra daquela classe trabalhadora, porque sem a mão de obra da classe trabalhadora ele não tem uma empresa de sucesso, essas pessoas acreditam que são melhores, têm uma condição financeira melhor, isso sem dúvida, mas acreditam que são seres humanos melhores e fazem prática, sabe, anti-humana, desumana, onde você mata, você castiga o outro ser humano que está ali te dando todo o suporte para que você tenha o sucesso que você quer ter. Me indigna o desrespeito, a desconsideração, a discriminação. Isso indigna, e você sabe que a indignação adoece? Eu trato muito bem isso, porque eu já adoeci tempos atrás, e eu aprendi, né, em todo o tratamento que eu fiz, em que não vou consertar o mundo. Porém, você chega numa etapa da sua vida, na idade que você chega, com o tempo que você tem, né, no movimento, você fala assim, hoje pelo menos eu posso falar o que eu penso. Tá? Óbvio que a minha opinião pode não ser de muitas pessoas, porém, eu tenho certeza que nas pessoas que estão no mesmo movimento que eu estou, também tem a mesma indignação. E quando você se indigna, você nunca para de lutar em prol das outras pessoas.
Você sempre vai estar ali buscando conhecimento, buscando mais parcerias para que você possa melhorar no mínimo um grupo de pessoas. Porque se você consegue melhorar um grupo de pessoas, esse grupo vai expandindo e vai melhorando outras pessoas. Quando você mostra que é possível você ter uma vida com dignidade, por mais simples que ela seja, em que você ensina, você passa para as pessoas que elas precisam se respeitar para poder ser respeitada, que você não pode nem empinar o nariz e nem abaixar, você tem que andar, sabe, olhar ali, ó, olho no olho, para que a pessoa te respeite, independente do seu patamar financeiro, da sua escolaridade, você tem que respeitar as pessoas. As pessoas não podem ter medo de falar, as pessoas não podem ter medo de entrar em algum espaço. As pessoas têm que só entrar com respeito e exigir respeito. E, infelizmente, o que mais me indigna, e no movimento sindical também, são pessoas que não pensam desta forma. Não pensam que foram eleitas para fazer valer o direito da classe trabalhadora. Que tem que buscar conhecimento. Você não precisa saber de tudo, não, mas você tem que buscar quem sabe. Você precisa se indignar para fazer realmente o papel a qual você foi destinado. Ô, Cléo, agora, para mim como mulher, eu quero falar uma coisa que é muito importante. Você tem noção da importância para nós mulheres termos a Sofia, presidente da Saúde, você, vice-presidente nacional do GT, nos representando, mulheres tão potentes que conseguem mostrar o valor da mulher num cenário que muitas vezes é tão complicado? Você tem noção disso? Olha, eu tenho noção de o quanto eu acho importante em que nós não sejamos as primeiras e últimas. Nós precisamos ser maioria, porque, afinal de contas, na sociedade, nós somos maioria. Nós somos mais eleitoras, nós somos a maioria de eleitoras. Somos nós que geramos outros seres humanos, não é mesmo? Eu costumo falar que metade do mundo é mulher e a outra metade foi gerada por uma mulher. Então, nós precisamos estar em mais espaço de poder. Não é de poder de querer ser melhor, não, é de mando, de coordenar. Nós precisamos, nós mulheres, estarmos sim, como está a Sofia, na presidência de um sindicato tão importante como este. Nós precisamos ter mais presidentes, mais presidentas, mais vice-presidentas, mais secretárias-geral, mais no financeiro. Nós precisamos que as mulheres estejam nos espaços que elas queiram estar. Porque muitas vezes também as pessoas falam assim, tem que ter 50% de mulher. Mas espera aí, tem algumas que não querem. E se elas não querem, não têm essa aptidão, você vai colocar essas mulheres e você vai desqualificar essas mulheres. Eu já ouvi muitas vezes falarem assim para mim, você viu? A atitude é uma mulher. Eu falei, não, peraí, ela é um ser humano de sexo feminino e que não estava no lugar onde ela realmente se adaptou ou ela queria estar. Então, nós precisamos estar onde nós queremos estar. Muitas vezes a pessoa fala assim, as mulheres têm que estar na política. Não, ela tem que estar na política se ela quiser estar na política. Mas se ela quer estar na presidência de um sindicato, ela vai galgar e ela tem que ter a oportunidade de estar na presidência de um sindicato. Ela não pode ser privada só porque ela é mulher, e na maioria desses espaços são homens, e na hora de votar, óbvio, se eles são maioria homens, então geralmente vai ser eleito um homem. Então, nós temos que mudar isso. Se a mulher tem competência, ela tem que estar sim, ela tem que galgar e chegar no espaço maior da instituição que ela estiver. Eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que uma mulher assumiu a presidência do sindicato. Eu torço por ela, ofereço toda uma colaboração, se ela precisar, sabe? Para que realmente ela crie a raiz ali e faça um ótimo trabalho. Eu torço por demais. Então, assim, as mulheres precisam, principalmente, gente, voltando a falar, quando é uma mulher preta, aí a gente vibra mais ainda, porque nós sabemos a dificuldade que essa mulher teve para chegar aonde chegou. Mas nós chegamos e não vamos desistir nunca. Se o outro lado acha que nós mulheres, em algum momento, vamos fraquejar e deixar para lá, nós não vamos. Porque hoje eu tenho uma consciência de que eu não saio da minha casa para errar. Mas se eu errar, não foi proposital. E eu não errei. Não deu o resultado que eu esperava. Eu vou tentar novamente e eu vou fazer. É o último, Ramon.
Cléo, eu tenho certeza que vocês estão plantando as sementes e cada vez mais as mulheres vão ocupar cargos de importância. E hoje o nosso programa acabou sendo mais curto pelo problema da conexão, mas eu queria fazer uma pergunta para você de futuro. Você acredita que o jovem de hoje ele vê o sindicalismo como uma mudança social? Porque eu sinto que, principalmente pela nossa categoria da saúde, eles estão pegando meio que as coisas prontas já. Não tem aquela gana de querer buscar, de estar junto. Então, como é que a gente faz para fisgar esse jovem que às vezes acha que é só o patrão que é bonzinho e que tá dando de graça aí pro trabalhador? Veja só, eu olhei para você e falei, poxa, eu não falei da juventude. E você veio com a pergunta da juventude. Nós precisamos buscar os jovens, só que nós precisamos falar a linguagem dos jovens. A tecnologia, ela está de uma forma em que a juventude, ela tem as escolhas deles para poder, o que eles querem assistir, o que eles querem ver. Então, nós do movimento sindical precisamos mudar isso, porque realmente a juventude está pegando tudo pronto, os direitos que, mesmo os direitos que foi perdido, eles nunca nem tiveram, então eles não vão sentir falta. E se nós tiver um estímulo nosso do movimento sindical em mostrar para essa juventude o quanto é importante eles virem para o sindicato, já que quando existe uma crítica, eu costumo dizer que você não pode criticar aquilo que você não conhece. Então nós precisamos buscar ferramentas para atrair a juventude. E aí, em toda a rede social, levar de uma forma bem didática, bem dinâmica, tudo que nós fazemos, já fizemos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo, mas nós não podemos fazer sem a juventude participar. Nós queremos um mundo melhor, mas e as pessoas para este mundo? Né? Quem é que vai dar continuidade no mundo que nós queremos melhorar agora? É a juventude. Então, eles precisam estar junto conosco. Eu não posso dizer para os jovens o que é certo e o que é errado. Eles têm que vir aqui e debater conosco o que foi que nós fizemos até agora e o que eles podem melhorar. Não é que eles encontraram tudo pronto e nós não estamos dando oportunidade para essa juventude para dizer assim, olha, Cleo, muito bacana, tá? Você fez um trabalho bacana até agora, mas pode ser melhor. E tem que fazer, não é nada para eles sem eles. Eles têm que participar conosco, tá? Para dizer, acertar, errar. Olha só, em 30 anos, quantas vezes eu errei? Né? Eu vou continuar errando, porque eu vou continuar tentando. Tá? Vou continuar fazendo. Mas se a juventude não estiver junto conosco, nós não vamos trazer a juventude para nós. Então, tem que trazer os jovens para dentro da diretoria. Os jovens têm que estar conosco ali, ó, lado a lado, pegando o que foi feito e melhorando. Porque nós temos jovens muito competentes, inteligentes e interessados. Só não estamos sabendo ir buscar onde eles estão e dar ali, né, algo que agradem eles a estar vindo conosco. Mas a juventude é fundamental para o movimento sindical. Senão, a tendência é acabar com cada um de nós que formos saindo. Morrendo não, tá? Simplesmente saindo para ir descansar. Que depoimento incrível, Cleo. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje foi um pouco mais curto, como eu já ressaltei, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, que tocar no seu coração. O Paulinho está aqui, ó, Paulinho do Cinecol. Vem aqui, Paulinho, vem. Tá o Leandro também. Aí, Paulinho. Ó, estão vindo aqui, ó. Só para te dar um beijo, Cleo, ó. Não tá aparecendo. Você é maravilhosa. Vai lá do outro lado, Leandro, vem cá do meu ladinho. Eu quero ser no meu programa também, né? Só não ser saúde não vale, né, Cleo? Ai, gente, que bom Segredo ver nosso, ó. vocês. Linda, parabéns, viu? Fantástico. Obrigada. Parabéns Tamo aí pelo juntos programa. e juntos sempre. Parabéns pelo programa. Valeu. Obrigada. Bom, olha, o que eu quero falar para as pessoas, encerrando, é que participem dos espaços, daqueles espaços que você sempre diz, lá não fazem nada. Vai lá, dê as suas opiniões, dê as suas contribuições, participe dos conselhos de saúde, conselho do idoso, da pessoa com deficiência, em todos os conselhos, comissões da sua cidade, do seu distrito, do seu estado. Não deixe que as pessoas façam por você aquilo que você quer diferente.
Sabe, se nós não lutamos pelo que nós queremos, temos que nos contentar com aquilo com que for nos dado. Então, eu só posso reclamar daquilo que eu entro num debate, que eu faço parte. Posso ser voto vencido, mas eu tenho que estar lá. Participem das conferências. Estamos aí com a 5ª conferência da saúde da classe trabalhadora, do trabalhador e da trabalhadora. Está aí nas etapas municipais. Vão participar, vamos para a estadual, vão para a nacional, vamos para Brasília, lá discutir, debater propostas para melhoria para toda a nossa sociedade. Vamos defender o SUS, que o SUS é nosso e nós precisamos defender ele. Independente se hoje você tem plano de saúde, tá? Mas vamos defender porque muitas pessoas não têm. E tudo, nós respiramos o SUS. Há pessoas que dizem, mas o SUS... Não, nós respiramos o SUS, nós bebemos o SUS, nós comemos o SUS. Tudo tem o SUS envolvido, nós precisamos defender o que é nosso, o que é de melhor. Ou se não está bom, vamos melhorar. Mas não vamos ficar sentados reclamando de que no governo está ruim, no Conselho Nacional de Saúde está ruim, nas instâncias governamentais está ruim. Vamos fazer parte, principalmente a classe trabalhadora, nós dirigentes sindicais. Vamos participar da conferência. É importante, 10 anos para conseguirmos a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Então, nós precisamos, sim, estarmos lá. E se vocês não sabem o que é uma conferência, nunca participaram, pode contar conosco, que nós temos aqui um passo a passo, nós temos um manual. O Sindicato da Saúde preparou um manual, dá para mostrar? Um manual orientador, um documento orientador da 5ª Conferência Nacional. Nós iremos realizar uma conferência livre para tirar delegados e delegadas para a Conferência Nacional. Participem, entrem sempre lá no site do Sindicato da Saúde e nos demais sindicatos da UGT, que vocês vão encontrar lá as datas que serão realizadas para vocês participarem. Nós não podemos reclamar e nem criticar aquilo que nós não fazemos parte. Vamos lá dar na nossa contribuição. E eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cléo, estamos chegando nos momentos finais e em nome de tantas mulheres batalhadoras do Assim Saúde que nós temos, a Sofia, a Juliana, nossa vice-presidente, tantas diretoras que fazem história aí, quero agradecer a sua participação e falar que foi muito importante esse dia, essas informações, levaram conhecimento para os nossos trabalhadores que às vezes não sabem de alguma informação e agora ficaram um pouco mais informados. Muito obrigada, viu, Cléo? Eu que agradeço. E um beijo grande para a Ju, para a Sofia e para toda a diretoria do Sim de Saúde. Mulheres potentes. Obrigada, viu, Cléo? Obrigada a você que mesmo. Ficou conosco até agora. Continue nos acompanhando. Mande o link para os seus amigos para que compartilhem essa live, que tem informações muito importantes. Obrigada e até a próxima semana. Boa tarde a todos. Até mais. Obrigada, Cléo. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.